Foi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para mais uma gravação do Cineclube, do nosso tema violência, que eu não sei o quão vocês acharam indigesto, em demasia. Espero que tenham gostado, tirado proveito, né, Cris? Em algum estado, como é a sua fala? Que mesmo não gostado, valeu a pena a experiência, né? Com certeza. Mantenho essa fala. Legal, bacana. Eu vou começar falando do filme Vacas, que eu assisti esse filme há uns 6 anos atrás, um pouco mais, e foi bem curioso porque eu estava grávida e era um período de bastante sensibilidade. E o meu amigo que me mostrou Vacas, ele estudava cinema e ele estava fazendo a monografia dele em cima desse filme. E eu lembro que ele gostava da estética surrealista e ele estudava os elementos de surrealismo dentro, né, os elementos de heranças surrealistas dentro desse filme. E eu fiquei meio assim, ó, quando eu vi esse filme, total em choque. E eu falei pra ele que eu achei violento demais. Ele falou assim: sério, Sara, você achou tão violento? E aí eu fiquei com isso na cabeça, matelando, até que eu revi ele há pouco tempo. Então eu falei assim: ah, não, quero compartilhar isso com vocês, né? E, bom, ele é um filme de 92, o diretor é o Júlio Menen. O diretor, ele não é um cineasta a princípio, né? Ele começa a carreira dele se formando em medicina. E ele se torna crítico de cinema. E esse entusiasmo dele faz com que cada vez ele vá se relacionando mais com o mundo do cinema, até começar a fazer os curtas em 1974. Então, na década de 70, ele começa a se aventurar como diretor de curtas, mas foi em 92 que ele vai lançar o primeiro longa dele, que é Vacas, é o longa de estreia. E em 1993, ele ganha o prêmio Goya de diretor revelação. E a partir daí ele começa a fazer alguns filmes e alguns deles tiveram um alcance bom, assim, né? Um alcance de bilheteria, tiveram boas críticas. E depois de Vacas, em 92, então, ele fez o Esquilo Vermelho, em 93, Terra, em 96, Os Amantes do Círculo Polar, em 98, que foi bem aclamado pela crítica, Lucia e o Sexo, em 2001, também bem aclamado, Caótica Ana, de 2007, Um Quarto em Roma, 2010, Mamá, em 2015 e Árvore de Sangue, em 2018. Se eu não me engano, tem no Netflix. Eu vi alguma coisa que está disponível, né? Aqui nos filmes dele, ele tem uma característica bem singular, que ele tem um minimalismo, né? Ele tem uma estética bem dramática, também a história é bem dramática, tem uma estética minimalista, e eu acho que o Vacas ele é mais experimental desses, né? A estética dele é mais experimental. E eu li alguma crítica, comparando o Amante do Círculo Polar com o Kieslowski, né? Que é o diretor da trilogia das cores e do Decálogo, por causa da estética, não em conteúdo de história. Eu achei bem curioso essa comparação. Apesar que a gente não vê esse elemento em Vacas, né? No Vacas, ele é separado por capítulos. E aí, conversando com os amigos aqui do Cineclube, a gente percebeu que uma coisa muito importante que envolve o filme é o contexto histórico da Espanha, de acordo com os capítulos, né? Porque no primeiro capítulo a gente tem o covarde e o Ascolari. E eles estão numa trincheira de guerra, né? Quando os dois protagonistas ali no começo se encontram na trincheira, que são de casas rivais, né? Que é o Carmelo, de Mendeluce, e o Manuel, do Irigibel, que são duas casas rivais e que estão na mesma trincheira, que é a trincheira carlista, que está lutando na Terceira Guerra Carlista, que acontece em 1872 a 1876. Então a gente está em 1875, é o final, assim, né? O último ano da Guerra Carlista, da Terceira Guerra Carlista. E essa guerra, ela é uma guerra relativa à monarquia da Espanha, que está sendo ameaçada, e existe uma cota de pessoas republicanas que querem tomar o poder, liberais e progressistas, e eles estão na trincheira dos monarquistas, né? E aí a gente tem o covarde, porque a gente vê o Manuel se fingindo de morto para não morrer.
Ele, inclusive, usa o sangue de alguém ainda vivo e que fala que não está morto para se fingir e poder se safar. E ele leva essa fama ao longo da vida, né? E o Ars Scolari era uma outra expressão que eu também não conhecia, que a Scolari é uma competição de machada na tora, de lenhar mesmo essa madeira, que aparece também nos machados. E a família Irigibel tem bastante tradição, né? Já no Manuel era um Scolari muito bem capaz, né? E depois o Ignácio, no próximo episódio, mantém isso, né? Então, no segundo capítulo, a gente vê os machados, a competição da Scolari e uma ascensão da família Irigibel através dessa competição, né? Ele começa sendo desafiado pelo Juan, que é o filho do Carmelo da casa de Mandaluce. Eu vou retomar diversas vezes esses nomes, porque são muitos personagens, são muitas gerações, e a gente também pode se perder, né? Às vezes com tantos nomes, e aí eu vou tentando deixar meio claro, assim, né, das personagens. E o Juan, então, da família Mendelucci, e o Inácio, que já é o filho da família Irigibel, vão disputar o Scolari. O Inácio ganha, e aí ele vai disputar mais uma coisa mais uma Scolari fora da casa, e também vai ganhar a vaca, chega com a vaca, e começa então todo um frisson de ascensão da família. Em 1915, ele também começa com ele ganhando um carro dessa vez, e fama, e repórteres, e tirando fotografia, né? Uma coisa meio rara para a época. Inclusive, o Manuel tunga a câmera, que é um objeto de olhar e desejo, assim, também. E no fosso iluminado, é o fosso de dentro da árvore, né? E aqui a gente tem ele como sendo o regente de algumas coisas. Por exemplo, as crianças começam atirando ratos lá dentro. Quando a pupila é assassinada, ela é jogada lá dentro. Então tem uma coisa com o fosso, né? Com o fim, com o desaparecer lá dentro, né? Com o outro lado. É um outro lado. Um outro lado e um lado desconhecido, um lado infinito, um lado infinito, por outro lado, porque eles não escutam o rato cair, mas finito porque acaba, né? E nele eu vejo algumas cenas assim bem curiosas, jogando rato, jogando. Tem um possível assassinato aí, né? Que o Peru, que é o filho da Catalina e do Inácio, que são famílias rivais, porém eles têm um romance. Ele vê a mãe, ele é ameaçado pelo tio. Ele sente-se ameaçado pelo tio, porque o tio, de fato, vai, ao longo dos anos se passando, ele vai ficando cada vez mais agressivo e instável. Quando a mãe vai se encontrar com o Inácio, já com o Peru com 10 anos, já nascido, né? O tio chega no quarto e toca o menino. E isso gera uma certa instabilidade. O que ele vai fazer com esse menino? Quando a mãe volta, ele tenta tomar a mãe à força, que é a irmã dele, né? Ele tenta estuprar a própria irmã. E nesse movimento começa uma incerteza que eles precisam fugir. E o Peru acha que quando a mãe não está na casa em um dado momento, ela foi assassinada. E o tio foge no bosque junto com o menino, e eles chegam até o fosso, e é ameaçado de jogar no fosso, e ele vê os restos da pupila lá, achando que é a mãe. E, na verdade, a mãe fugiu com o Inácio, vai levar o Peru junto, mas existe aí uma tensão do desfecho, que a gente ainda não sabe. E por mais que seja um desfecho tranquilo, depois teve muita tensão no ar. E, por fim, a gente tem a Guerra Civil, que o último capítulo é a Guerra no Bosque, que é quando a Guerra Civil chega na província onde eles estão, e uma quantidade de pessoas da Guerra Civil, da rebelião, vai para a casa deles para buscar abrigo. Muito curioso, porque após a ida do Peru para os Estados Unidos com a mãe e com o pai, que é meio irmão também da Cristina, né, de uma amiga que ele desenvolve, ele volta e declara o amor
dele para ela na Guerra Civil, e começa um misto entre reconciliação e aproximação, mas também é um amor incestuoso, e também tem a guerra. Então, essa coisa do amor incestuoso, da guerra e da tensão é sempre muito presente. Nunca é uma coisa plena e tranquila nesse filme. Até mesmo as cenas de sexo concedido, as cenas de relacionamento e amor, né? E na Guerra Civil, a gente tem uma disputa, porque a Primeira República da Espanha ela é derrubada, e então tem um presidente que é o Afonso Lopes. Não, desculpa, Afonso Lopes não. Manuel Azaña, perdão. O Manuel Azaña, ele vai ser, que era de centro-esquerda, ele vai ser derrubado, porque começa, então, as pessoas nacionalistas tentarem o poder. Então, você tem, de um lado, a rebelião, que é os anarquistas, os sindicalistas, os lenistas, que é a população mesmo, que é do socialismo libertário. E você tem os nacionalistas, que é da extrema-direita. Existem a junção de várias frentes, a Igreja Católica, os falangistas, os fascistas, franquistas, todos eles vão contra a rebelião. E eles ganham em 39, né? E aí começa o franquismo. Isso tudo no filme, eu acho bastante importante a gente entender, porque dentro desse filme, a gente vê as violências explícitas, então, envolvendo todo esse contexto de guerra, né? E também a tentativa de estupro, quando o Manuel, que é o avô, corta as patas da vaca pupile, que já tomou cogumelo para morrer e tudo mais. Ele é um assassinato muito violento, a gente escuta a vaca rugindo, as pessoas acordam, existe toda uma tensão, e é uma violência bem explícita, né? Mas também tem algumas violências implícitas, que é o sexo mesmo concedido, as relações pessoais, o Manuel, que é a Madeleine, que é a nora dele, também expulsa da foto porque ela não gosta do Peru, porque ele é filho, bastardo. Então, existe uma tensão nas relações pessoais também de uma violenta, implicitamente. Os gestos, quando a Cristina, que é a neta do Manuel, vai construir o espantalho, que vai roçar a grama com uma foice, ela tem que segurar ele quando eles estão fazendo, porque ele pode atingi-la, né? Ele pode machucá-la. Então, todos os gestos, tem uma coisa gestual de uma violência implícita muito grande, e os diálogos também. Isso são as impressões que eu tenho, né? Depois eu vou convidar os colegas a falarem também sobre as suas próprias impressões. E a violência simbólica, né? Tem um poder familiar sempre muito machista, muito sexista, né? Tanto que mesmo o Peru sendo um filho bastardo, ele é o único homem que é o neto do Manuel, então ele fala, o meu neto, mesmo ele sendo da família rival, ele é muito valorizado, mais valorizado que a própria mulher do Inácio, que é convidada a sair da foto para que o Peru pudesse ficar tirando a foto. E tem um poder militar, né? Dentro desses conflitos. E eu queria convidar a Cris e o Paulo agora para falarem um pouco das violências que eles sentem, se eles quiserem, sobre esses tipos de violência, como que vocês leram isso no filme, o quanto pode ter sido indigesto ou agradável para vocês. Pode falar, Cris, antes. É curioso, né? Porque como eu vi o filme na sequência do Mr. Vingança, eu acho que eu fiquei impregnada pela violência explícita do Mr. Vingança e segui uma tendência, assim, fui induzida a achar o Vacas menos violento, sabe? Por ter menos sangue, assim, talvez. Mas você falando agora, as violências do cotidiano, né, da própria guerra, que eu acho que a sua exposição vai ajudar muito, né, as pessoas a entenderem a importância do contexto histórico nesse filme, que a gente, por não conhecer também a história da Espanha, acaba perdendo, né? Enfim, eu fiquei com essa sensação de que o filme, frente ao Mr. Vingança, não era tão violento, né? Mas, na verdade, como você está explicando muito bem, ele é super violento, né? Essa sensação que eu fico. Eu diferente de você, Cris, eu já conhecia, né, o Julio Medem, eu já havia assistido alguns filmes dele, então eu não tinha assistido Vacas.
E vendo o Vacas, eu tive exatamente essa percepção próxima com a Sarah, assim, dessa violência muito característica em tudo, que permeia as próprias relações familiares nessa saga de família que ele aborda, né? Porque ele vai falar dessas 3 gerações, e para reforçar também essas 3 gerações e a saga de família, ele utiliza várias vezes os mesmos atores e atrizes, né, para poder representar essas pessoas, que é uma violência, inclusive, também uma violência simbólica e uma violência implícita, que é essa da família, do poder familiar e estruturada nas relações pessoais e tal, que é essa figura do patriarca, né, sobre tudo, e que vai ficar marcado quando os atores... o mesmo ator faz o Ignacio e o Peru, né, na família de Gibel, o mesmo ator faz o Carmelo e faz o Juan, né, na família Mendilucci, e é meio óbvio isso, todas essas lógicas, né? Também outras tantas, a violência sempre permeia, né, o filme todo. Então você tem todas as questões de pano de fundo da Espanha, naquele pedacinho da Espanha, né, norte da Espanha, País Basco, todas aquelas questões de fundo que estão acontecendo. Ao mesmo tempo você tem as coisas que são mais próprias mesmo daquela relação das pessoas, que afinal de contas estão ali numa Espanha rural. E daí, se a gente começar a pensar, a gente vai perceber que essas relações estão postas também em outras estruturas rurais, especialmente na passagem do XIX e início do século XX, assim, que a gente percebe claramente quando a gente lê romances regionalistas, mesmo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, vários estados nordestinos, você vê esse tipo de disputas familiares. Quando a gente lê alguma coisa sobre Itália, a gente vê esse tipo de disputa, França, a gente vê esse tipo de disputa, né? Então, me parece que é bem marcante, assim, porque ele vai pegar exatamente como se toda a Espanha tivesse estruturada assentada sobre a violência, né? Porque a própria história da Espanha, né, nessa período tem muita disputa entre monarquia e república e rebeldes, então tem mesmo, né, esse ar de disputa que se reflete também na estrutura familiar também, nesse caso, de famílias inimigas, né? Mas esse recorte é o recorte da Espanha, e como o Paulo disse, existem outros recortes também em filmes e livros de outras nacionalidades. Inclusive a Cris, né, Cris, estava comentando sobre o Lavoura Arcaica. O filme me lembrou muito o Lavoura Arcaica. Eu, inclusive, não tinha assistido, né? Conhecia cenas, conhecia por alto a história. E por conta, né, de ter assistido Vacas, eu corri para ver, porque eu falei assim, preciso resolver isso na minha vida e ver esse filme. E é impressionante, então eu convido as pessoas a assistirem também. Eu acho que não cabe falar muito sobre o filme aqui, mas ele faz a gente pensar muito sobre a estrutura familiar, a rigidez dessa estrutura familiar, o que isso pode trazer para uma família, para os filhos, né? Ele fala sobre a ordem do nascimento dos filhos, sobre esse papel quase sagrado do homem, né? É uma história de imigrantes também, né? Aqui no Brasil, de libaneses. Eu até pensava que eram italianos também, mas são libaneses, né? Do próprio Nassar, né? Do Rador Nassar. Enfim, fica o convite aí, gente. Quem puder ver, tem até o link no YouTube, eu vou colocar no mural do Cineclube para quem puder assistir. Eu também fiquei devendo isso, de assistir esse filme. Eu vou ver se eu tiro esse atraso também, Cris, a partir do seu convite. Eu também, eu li o romance do Nassar, né? Então eu preciso ver o filme. Mas eu acho fantástico isso que você falou, Cris, porque é muito, né, dessa relação familiar e esse poder do homem, do patriarca e tal. A gente vê no Manuel, né, Manuel Iriguibel, a gente vê no Ignacio, porque o Ignacio ele ignora a primeira esposa para ter uma relação que é meio aquela coisa, né, que ele toma a Catalina no mato, né, enquanto ele está dando machadada, que também é uma estrutura de violência simbólica, aquelas machadadas, da maneira como o Medem representa aquilo na tela, né, tem sentido aquilo ser daquela maneira e tal, como reflexo da violência.
nesses machados e tal, essas coisas, todos os instrumentos de corte, né? Mas o Ignacio tem essa coisa mesmo com a esposa, que ele deixa de lado, com a Catalina, que em algum sentido ele gera o filho mais importante para ele, mas é um filho bastardo, então tem essa violência do filho bastardo. O Juan chega a falar, né, pro Peru, você não tem pai. Então, todas as relações são muito marcadas, né, pela violência. Uhum. E aí, como a gente tem nesse filme essa violência bem subjetivada para mim, né? Bem implícita, bem simbólica. Apesar de ter a explícita, mas eu acho que ela tem uma violência implícita e simbólica muito forte. E tem essa estrutura familiar mesmo, né? De tradição, de geração, tudo mais. A gente agora pula para um filme que, por outro lado, tem uma família muito diferenciada, que é uma família estruturada em irmão e irmã, né? Vai ser bem antagônico ao que a gente viu no outro filme, e que não tem uma violência tão implícita. Ele também tem a violência implícita, a violência simbólica, mas ele já é o sangue, né? Como a gente comentou no último encontro, pense que é artificial, galera. O sangue derramado não é de verdade. Aqui no Mr. Vingança, então, que é um filme de 2002, ele é a primeira parte de uma trilogia, que é a trilogia da Vingança, feita pelo Park Chan-wook. Park Chan-wook, ele é um diretor sul-coreano que veio numa leva de diretores uma ascensão do cinema sul-coreano, né? A partir dos anos 2000, o cinema sul-coreano começou a ter tradição no cinema, a ser bem visto e bem querida a produção dentro do cinema underground, do cinema cult, né? Tido como cult. E que culminou agora na primeira nacionalidade não americana a ganhar um Oscar fora da categoria estrangeiro. Então é bem bacana a gente perceber esse movimento acontecendo, e o Park Chan-wook, ele vem disso, né? Ele também não era cineasta a princípio, ele se formou em filosofia, ele é filósofo, e também começou dirigindo curtas, ele fez roteiro, fez algumas coisas, e o primeiro longa dele vai ser em 2000 com Zona de Risco. E ele foi bem recebido. E a partir daí, quando ele fez o Mr. Vingança, existia uma expectativa. Só que a bilheteria foi bem um fracasso. Ele recebeu em bilheteria menos da metade do que ele gastou para fazer o filme. Depois que teve o Mr. Vingança, que vocês assistiram, conhecem bem a história, teve o Old Boy, que também vai retratar a vingança, que é um homem que esteve privado de sua liberdade por 15 anos, mas ele não foi preso, ele foi sequestrado. E tem o desenrolar da história, que tem a vingança a partir daí também. E o Lei de Vingança, que é uma mulher que foi presa no sistema prisional convencional por 11 anos, por um crime que ela diz não ter, que ela assumiu na época, e ela se diz inocente, e ela vai atrás dessa vingança também. O Mr. Vingança, ele tem uma... Bom, vamos continuar só com a filmografia, né? Depois eu volto pro Mr. Vingança em específico. Então, ele teve Zona de Risco de 2000, o Três Extremos em 2004, um Ciborgue daí em 2005, Sede de Sangue em 2009, Segredos de Sangue em 2013 e A Criada em 2016. Todos esses filmes são extremamente violentos. Alguns são violentos, mas com humor negro que beira um cômico, e uns são extremamente violentos e indigestos, como A Criada. Não assistam quando estiverem muito sensíveis, mas assim, todos eles são extremamente violentos, né? O Mr. Vingança, ele é um pouco diferente dessa trilogia, porque ele não tem esse contexto da pessoa privada de liberdade por um tempo, né? Ele é uma vingança mais... Vingança da vingança da vingança, não tem uma linearidade da vingança, né? O Mr. Vingança em questão é o Rio, a gente sabe que existe uma pessoa, só que ele não é o único a se vingar. Então, essa abordagem da trilogia, ele tem essa violência das vinganças, só que também ele tem um questionamento ético, né? Por quê? Veja bem, o Rio e a irmã eram um para o outro. Eles são de uma classe baixa, uma classe social baixa. Eles não têm condições econômicas. Ele trabalha numa metalúrgica insalubre, muito barulhenta, e existe essa ironia dele ser surdo-mudo. Então, ele não sofre essa violência, mas você tem lá umas fotografias impecáveis, inclusive,
uns takes sobre o trabalho dele, e a gente vê uma coisa visceral ali, de uma violência implícita, de uma violência simbólica também, né? E ele faz de tudo para proteger a irmã, de tudo mesmo, até sequestrar uma criança para conseguir fazer um transplante de rim para ela, conseguir o dinheiro, né? Então tem essa coisa da ética, porque ele queria dar o rim dele, mas ele não pôde. Ele não pôde dar o rim dele. Ele procura o tráfico de órgãos. E ele é roubado o rim, ele é roubado os 10 milhões de wons, que significa mais ou menos uns 50 mil reais, e ele é largado, né? Ele acorda lá sem um rim, sem dinheiro, todo mundo sumiu. E ele sequestra uma criança, essa criança acidentalmente morre. E óbvio que esse pai quer se vingar. Esse pai que demitiu ele, demitiu outros trabalhadores, que viu os funcionários como uma mais-valia. Então tem toda uma abordagem de violência e de ética, e também de uma salvação, de uma espécie de redenção. Porque nele a gente vê a presença do crime e castigo, né? Você demite, mas você tem sua filha sequestrada. Você sequestra, mas ela morre. Você vai ser morto, sua irmã se mata, sua namorada vai ser morta. E depois a rebelião anarquista terrorista mata quem matou tudo também, entendeu? Então, é uma violência, é uma sanguinolência, mas existe aí vários elementos de ética e crime e castigo que eu acho bem curioso da gente pensar nessa relação. E eu também acho que, apesar de tanta violência explícita, ele tem violências implícitas nele, né? Existe em alguma cena um casal que transa e a mulher fala bem alto, né? Ela escuta-se em outras casas. E logo na sequência, a irmã, que tem um problema no rim, está agonizando de dor. E ela dá gritos de agonia de dor. E um dos vizinhos é uma república, uma moradia conjunta de 4 jovens que se masturbam escutando os gritos de agonia e de dor dela. Então, é uma violência muito implícita também, né? No cotidiano. A violência deles sendo explorados, a violência do tráfico de órgão, que por mais que não tenha sido explícita num primeiro momento, ela fica bem simbólica também. No Capital, como a gente comentou, né? Que tem essa coisa da mão de obra sendo vendida e sendo explorada. As pessoas saem de dia, passaram a noite trabalhando naquelas máquinas e elas já estão meio atordoadas com a luz do sol. Então tem uma violência simbólica do capital e também um capacitismo, né? Que a gente tem 2 personagens com deficiência, que é o Rio, surdo-mudo, e também tem uma pessoa presente no lago, onde acontecem a cena de enterro da irmã e de morte da filha sequestrada. E ele é chamado... Como que é, Cris, que ele é chamado? Ele é... Perturbado. Perturbado, né? Porque o pai da criança, quando chega no local do crime, de novo, encontra esta pessoa que tem sua deficiência, mas que ele consegue retratar em desenho a cena do crime. E também consegue lembrar do carro que levou a criança para aquele local. E ele fala que ele é perturbado. Ele é perturbado, mas não é burro. Então, existe toda uma violência do capacitismo aí, da criança ter morrido justamente porque o Rio era surdo, senão ele teria escutado os gritos de socorro dela. Enfim, eu acho que também existe uma violência muito simbólica e implícita nesse filme tão sanguinolento, né? E eu gostaria agora também de convidar vocês a darem seus pitacos e opiniões desse filme antes de passar para o último slide. Agora o Paulo começa. Então, eu achei muito legal, Sara, você ter comentado da cena com aqueles rapazes na República se masturbando quando ela está gritando de dor. Porque não é só uma confusão com o gemido, ele também está implicitamente ali colocando uma relação dessa coisa do subjugo masculino no sexo da mulher, que ela sente dor e o cara sente cada vez mais prazer com ela sentindo dor. Sim. Eles estão ali se masturbando e tal. Um tá inclusive uma foto assim de uma, não sei se é uma modelo ou qualquer coisa que tá nas costas do outro, e ele ainda fala assim: vira para lá essa cabeça, porque eu quero continuar aqui me masturbando nas minhas fantasias, ouvindo uma mulher gritar, que pode ser um gemido, mas também não me importa se seja um grito de dor, porque afinal de contas, se for um grito de dor, também vai ser sexualmente prazeroso para esse pessoal. Então, tipo, porra, né, cara?
te dá, desculpa o palavrão, gente, te dá uma, né, tem um monte de questões ali de violência e tem em todo canto, né, no filme também. Apesar de eu ter achado Vacas, e eu acho um pouco mais pesado, assim, o Mr. Vingança é uma coisa muito na sua cara, né, todas as estruturas de violência. E é impressionante, assim, eu fiquei bem... Eu vou reiterar o que o Paulo falou agora, essa cena dos moleques lá se masturbando, e outras, eu não consigo lembrar agora, mas existem outras cenas, assim, são situações que o diretor traz, que são sacadas muito legais, sabe? E que estão na forma de ele fazer também. Porque, claro, a gente vê o filme, a gente pensa no Tarantino, a gente pensa no Kill Bill, não tem como, né? Em toda a trajetória do Tarantino, não só Kill Bill. Mas ele tem uma assinatura que diferencia ele do Tarantino. Ele fala da realidade dele, ele fala de coisas muito particulares daquele lugar, né? Que são universais também, né? Aparentemente, não sei se existe algum lugar em que o machismo não impere, mas... Enfim, ele traz também a pesquisa sobre como se comportam os traficantes de órgãos, assim, é incrível, assim, porque eu não conhecia nada, assim, nunca pesquisei, mas eu compro muito como realidade o que ele traz, sabe, de que eles se comportam dessa forma, sabe, de que eles distribuem adesivos, de que eles enganam as pessoas, de que eles montam os consultórios ou as operações deles em prédios isolados ou como aqueles, sabe? Então, por mais absurdo, eu acho que ele se diferencia do Tarantino nesse aspecto. Ele não é tão farsesco quanto o Tarantino, sabe? Eu acho que ele é mais realista, porque ele traz muito o contexto socioeconômico e político do lugar. Então, eu tive dificuldade de ter distanciamento, confesso. Você falou isso e eu lembrei automaticamente do Park, né, que é o capitalista lá que tem a filha sequestrada, que ele salva o filho que ele e o investigador encontram naquele subúrbio, com todas as pessoas ali mortas, daquele cara que se cortou, reclamando das condições, né, na empresa dele. O Park salva o filho, mas é tão absolutamente descartável uma vida que a partir do momento que ele percebe que a vingança dele em algum sentido talvez não fosse acontecer perfeitamente, tal, não sei o que, ele vira e fala, quando ele recebe o telefonema do hospital, foi um engano, não sou responsável por essa criança. E dane-se, sabe? Dane-se. É descartável, dane-se. E isso traz uma camada de crueldade no filme, sabe? Que torna ele muito indigesto, assim. No Tarantino a gente ainda consegue se divertir um pouco, sabe? E nesse filme eu só ficava, sabe, me sentindo no fundo do poço. Eu acho que ele tem, apesar que ele junta muito elemento, né? Ele junta o tráfico de órgãos, o sequestro, a vingança da morte, mas são coisas reais, né? O tráfico existe, as pessoas são sequestradas e realmente ele tem um universo real. Diferentemente, por exemplo, do Kill Bill, quando você tem uma loira matando o exército de 99 loucos japoneses. Isso não existe na vida real, percebe? Então a gente consegue encontrar um cômico dentro da violência irreal porque ela está afastada da nossa vida. Mas a gente não consegue encontrar essa leveza quando a gente vê um corpo de uma criança de 6 anos boiando, porque isso realmente acontece, né? E aí é realmente pesado. E você falou, Cris, do Tarantino, que também me lembra muito. Eu vi uma declaração do Park Chan-wook falando que o Kim Ki-young é um diretor dos anos 60 e 70, coreano, que ele trabalha com essa violência meio absurda, meio vingativa, bastante, né? Que é um lugar que o Hitchcock, o Tarantino também vai beber, uma fonte que o Tarantino também vai beber. E ele fala que ele gosta, as referências filmográficas dele é o Kim Ki-young e o Alfred Hitchcock. Ele gosta de Alfred Hitchcock. Então ele tem essa coisa um pouco do psicológico, né? Essa violência do psicológico, mas também tem essa violência do físico. E se vocês não tiverem mais um comentário, eu acho que eu vou passar o último slide, que é um... Só para fechar, as lutas no Kill Bill, elas são coreografadas. Sim. Né? Existe toda
no Park Chan-wook a gente não vê isso, a gente vê as coisas como talvez fossem, né? E a gente discutiu bastante sobre realidade e ficção, né, no último encontro, acho que isso rende ainda muito, porque é uma discussão sem fim, mas eu não acho que o fato de muitas coisas acontecerem no filme torna isso menos realidade, sabe? Eu não acho, eu acho que há muitas chances de um investigador que está no mundo sombrio ali do tráfico, que conhece alguma coisa, ou num país em que o contraste entre ricos e pobres é tão grande, sabe? Que há pessoas passando fome e outras jogando dinheiro fora. Tudo isso cabe. Se você parar para olhar, você consegue ver muitos absurdos concentrados, sabe? Eu acho que isso não deixa o filme menos realista, para mim. Não sei. Legal. É bom pensar isso. Ele, dentro dessa ideia, Cris, de violência que ele traz nos filmes dele, ele fala que ele teve uma coisa real, porque ele se graduou em filosofia nos anos 60 e 70, né? Enquanto a Coreia estava passando por um período totalitário também. E aí ele declarou assim, ó, nunca fui preso ou torturado, mas muitos colegas foram e então ouvi muitas histórias. Nos protestos tínhamos medo e ansiedade, porque sabíamos que haveria agressão. Meus filmes não têm esse contexto político, mas a presença das cenas de violência tem a ver com essa época que vivi. Talvez a motivação para cenas violentas seja meu medo. Talvez seja uma forma de escape. E aí, depois, a respeito sobre a violência dentro dos filmes dele mesmo, né? Ele fala: eu não vejo graça em assistir um filme que preze pela passividade. Se você necessita desse tipo de conforto, é melhor procurar um spa. Meus filmes são sobre pessoas que preferem culpar outros pelos seus atos a admitir a sua própria culpa. E eu acho que isso é bem presente, né? Nesse filme, onde as pessoas fazem cagadas e elas não param. Elas resolvem se vingar da vingança porque deu errado, né? E eu acho que Nossa, é meio aí. excelente. É uma violência infinita mesmo, né? É o final do filme, não é? É o Park com aquela fala que ele coloca bem no finalzinho. Eu só queria a minha vingança pessoal, e isso tudo está acontecendo por culpa daquele cara, e da irmã dele, e da namorada dele. Tipo, porra, né, cara? Pois é. Teve algo que eu li sobre o filme, né, que me chamou muita atenção. Na verdade, acho que eu vi em algum youtuber que analisa filmes, alguma coisa assim. Ele falou que nos filmes desse diretor, a vingança não é um prato que se come frio, é um prato que se come quente demais. Então é isso. A gente fica o tempo todo assim, né? Tipo, fervendo, é quente, não tem muito respiro, né? Eu fiquei muito ofegante durante o filme. Eu acabei precisando parar muito e foi ótimo, eu acho. Para dar uma respirada, né? Costuma ser ruim fazer muitas pausas, né, na exibição, mas eu acho que eu precisei. Old Boy também é bem violento. Agora, Lei de Vingança, que é o último filme, assim, só para fortes eu recomendo, viu? Porque é ainda mais pesado. Bom, é isso, pessoal, né? Acho que por enquanto é esse encerramento e agora a gente se vê lá no encontro, tá bom? Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau, beijinho.